Olá, bem-vindo amigo, bem-vinda amiga a mais um vídeo do meu canal. E o tema que eu escolhi para hoje é: você dirige seu eu ou os outros o fazem? O objetivo deste vídeo é fazer com que vocês reflitam nos afetos que vocês transferem a terceiros e recebem deles. Principalmente pai, mãe, a filhos e filhas, avós e avós, a netos e netas, irmãos entre irmãos, amigos entre amigos e colegas entre colegas. Essa reflexão é muito importante porque você, afetando de uma maneira mais consciente, automaticamente você vai receber esse afeto de volta de igual maneira. Bom, vamos lá. O início de tudo é o nascimento. Durante 9 meses, mamãe assimila a célula zigoto. A partir dali, uma consciência começa a se formar. Um mapa fantástico e maravilhoso biológico vai se formar ali, usando o material genético do papai e da mamãe. Findo esse prazo, há o nascimento. Ou seja, do nascimento ao túmulo, esse novo ser vai ser o nauta da vida dele, ou seja, ele vai exercer o seu eu na sua melhor plenitude. Esse eu é embasado por um banco de memórias latentes de várias existências, em que na hora que ele afeta e é afetado, ele vai se desenvolvendo e se revelando. Esse é chamado o eu verdadeiro. Muito bem. O que acontece? Quando a criança nasce, o bebê nasce, papai e mamãe olham aquele ser como um gênero masculino ou gênero feminino, ou seja, um menino, uma menina, um bebê masculino ou um bebê feminino. E eles se dirigem todos os afetos necessários para essa visão. Que eu não estou aqui recriminando ninguém, eu só estou alertando que é também um jeito de se olhar o seu filho ou sua filha. Só que o que acontece? Esse espírito, quando entra, ele não tem um sexo definido, é um espírito. E ele vai começar a desenvolver o seu eu. O que é o seu eu? O seu eu é a sua personalidade e tudo que a compõe das suas memórias latentes, alojadas em salas específicas do seu inconsciente. E de lá eles vão tendo os afetos necessários e vão se desenvolvendo, afetando e afetando. E nesse afetar e ser afetado, se ele afetar positivamente, ele recebe um afeto positivo. Se ele afetar negativamente, com certeza ele vai receber um afeto negativo. E a quem cabe ajudar aquela criatura que acabou de nascer a desenvolver o seu eu e a desenvolver um melhor afeto? Papai e mamãe. Só que papai e mamãe também sofreram os afetos iniciais da vida do papai e mamãe deles. E na grande maioria das vezes, ignorante de questões do nascimento, a não ser gêneros estabelecidos. Menina rosa, menino azul. Menina, determinadas profissões, menino, determinadas profissões. Menino só tem essa atitude, não chora, tem que revidar a agressão com socos e pontapés. E menina tem que falar para o papai e mamãe ser a coitadinha sempre. Só que é o seguinte, esses afetos iniciais são muito importantes, até os 6 anos, extremamente importantes. Porque senão, o que vai acontecer? Eles vão repercutir lá na frente. Ou seja, vai ter que
recuperar esse prejuízo. Então, aí o que o papai e a mamãe fazem? Eles têm uma cultura pré-estabelecida. Então, essa cultura impõe uma representação de papéis específicos de gênero nesse bebê. Ou seja, se ele é menino, ele tem um caminho a seguir. Se ele é menina, ele tem outro caminho a seguir. A partir daí é que surgem os grandes problemas na vida dessa pessoa, dessa criatura. Eu lembro uma vez eu de metrô, eu ando pouco de metrô, mas numa das vezes que eu andei de metrô, cerca de 6, 7 anos, eu vi um jovem sentado no chão do metrô chorando, e alguém do lado dele, uma amiga, dizendo, não, ele vai, eles vão, eles não sei o quê. Eu já entendi tudo ali, o que era, e o menino chorava copiosamente. E ali eu vi um grande candidato a um suicídio, enorme. Mas o papai e a mamãe o fazem por ignorância e por uma cultura vigente. Eu também fiz, eu também agi, mas eu mudei. Pelo conhecimento eu mudei. E quero transmitir isso para vocês. Aí o que acontece? Essa criança vai crescendo e o afeto que ela tem é do papai e da mamãe. Muito bem, tá aí sem problema nenhum. Quando ela entra na idade escolar, ela começa a ter outros afetos. Aí começam a surgir os problemas. Problemas graves. Quando ela começa a ter determinada autonomia, os problemas vão aumentando mais ainda. Conflitos entre pais, mães, irmãos, amigos, etc. Quando ela só vai começar a ter um pouco de norte na vida dela, ou seja, manifestar seu próprio eu, porque até então o eu dela estava completamente comprometido. Outros estavam manipulando o eu dela, dizendo que a cultura que você tem que seguir é essa e não essa. O caminho que você tem que seguir é este, não esse. A profissão que você tem que escolher são estas e não estas. Que coisa! O que acontece com esse indivíduo? Ele vai ser um grande candidato a psicólogo, psicanalista e talvez até psiquiatra. Eu vejo grandes desafetos, eu acompanhei por anos e anos grandes desafetos entre pai, mãe, entre filhos e pais, entre irmãos. Por quê? Por causa desse tipo de atitude. Impor um eu no indivíduo, que na medida que as memórias vão saindo da latência, afetando e sendo afetada, ele vai se manifestando. E cada vez com mais força, mais vigor. E o pensar, sentir, falar e agir daquele indivíduo vai mudando e vai lapidando o seu eu verdadeiro. Ele vai moldando, do nascimento ao túmulo, ele vai moldando esse eu verdadeiro para ele ser quem ele é, verdadeiramente. Não importa a maquinaria orgânica que ele está carregando. Isso não importa. Ele tem que se manifestar o seu eu. A maquinaria orgânica é mero acessório, é uma circunstância de um fato. O fato em si, ele tem um corpo. A circunstância do fato é o que compõe esse corpo e praticamente é só isso. A mente estabelecida é que vai ser o nauta desse corpo. Então, meus amigos, o que eu quero deixar aqui com este vídeo é que vocês reflitam que a cultura não pode se impor ao que o ser vem. E quando você pai, você mãe, preparado para ter um filho, e esse filho vem, você não olhe só para ele, bebê do sexo masculino ou bebê do sexo feminino. Olhe que ali tem um ser, um espírito imortal, com uma bagagem de memórias latentes gigantesca, com uma inteligência latente gigantesca, muitas vezes, maior que a sua. Você pai, você mãe, você avô, você avó. Então, se você tiver essa maneira de enxergar o seu filho, a sua filha, o seu bebê,
você vai desenvolver esse eu dele com liberdade, simplesmente apoiando, dando amor, fornecendo educação, alimentação e tudo que um bebê precisa. Tudo que uma criança precisa para se desenvolver. O resto ele vai fazer. Ensinando valores éticos e morais, importantíssimo. Indo para uma religião ou não, ver se ele aceita, ver se é o caminho que ele quer seguir para desenvolver o seu eu, se as memórias deles aceitam isso de boa, se não vai ser imposto uma religião para ele. Porque em religião não importa, o que importa é ele ser um cara, um cidadão digno, ético, moral, reto, nobre, com atitudes nobres, tá? Então é isso. Não olhe esse indivíduo que acaba de nascer somente pelo gênero dele. É um grande erro, tá? E depois isso vai estragar. Então o papai e a mamãe, na maioria das vezes, infelizmente, tá aí, ó, tem muitos vídeos de psicólogo, psiquiatra, psicanalista que falam, papai e mamãe, na maioria das vezes, estragam o filho, contaminam o filho, perturbam o filho, sabe? Ao invés de ajudar com valores, com educação, para que ele siga o caminho do eu verdadeiro dele, não, impõe um eu. E depois conflito. E outra, também tem aí um fator inteligência de papai e da mamãe, de vovô e da vovó e outros. Qual que é? Esse afeto entre você e seu filho, você e sua filha, ele vai durar, pensando consciencialmente, o tempo de vida deles, que você vai primeiro que eles. Tudo indica que a ordem natural pode ser invertida, mas raras vezes acontece. Então você vai ter um afeto negativo com seu filho ou com sua filha por anos, sendo que ele vai reger quantos anos são, até a sua morte. E você vai sofrer pra caramba. 30 anos, 40 anos. Vale a pena? Vai aí um valor de inteligência, um quadro intelectual atuante nessa hora. Tá? Porque um desafeto com o filho não tem coisa pior na vida. Você não tem como levar uma vida com desafeto com o filho, mesmo ele longe, do outro lado do planeta. A ligação são eterna. O coração, ele continua ligado, não importa para onde seu filho vá. Você vai continuar sofrendo. Embora você pense que não, existe uma memória colocada de lado que está fazendo você sofrer e você não sabe. Você tem atitudes perante a vida que ela proporciona e você acha que não. E você sofre. Você tem mazelas na vida quando você vai fazer seu exame clínico e não acha ou acha, e por que desenvolveu isso e aquilo? Porque você tem uma bagagem emocional terrível que não deveria ter. Por desconhecimento, por ignorância. Ignorância no sentido de ignorar, não de no sentido pejorativo da palavra, tá? Então é isso. Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês reflitam nesse vídeo e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.